E olha só, pessoal, durante a entrevista ali, o ministro Alexandre de Moraes deu a resposta sobre a anistia que Bolsonaro pediu. É isso mesmo, pessoal. O ministro desceu a lenha, acabou com o sonho de Jair Bolsonaro nessa entrevista e ainda fez revelações contundentes que colocaram em xeque os bolsonaristas. Nós vamos ver na íntegra tudo que foi revelado pelo ministro ali, essa entrevista que está viralizando nos principais portais de notícia aqui do Brasil, porque tratam de falas avassaladoras do ministro Alexandre de Moraes, que deixam os bolsonaristas em pânico nesse momento, e nós vamos ver na íntegra. Mas antes, eu queria pedir a você que é novo aqui no canal, que já aproveite esse momento para se inscrever e ativar o sininho das notificações, que é muito importante para fortalecer o nosso trabalho diário aqui no YouTube, e você vai receber em primeira mão os vídeos e notícias que postarmos aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, pessoal, curte muito esse vídeo aí, porque o like vai fazer com que o YouTube entenda que o nosso canal, que o nosso conteúdo são relevantes e leve a mais e mais pessoas o conteúdo postado aqui. Então deixe seu like, não te custa nem um segundo e nos ajuda demais. E vai comentando aqui abaixo, pessoal, o que você acha do trabalho do ministro Alexandre de Moraes. Se você apoia o trabalho que ele vem fazendo no Supremo ou discorda, comenta aqui que nós estamos fazendo uma pesquisa para entender o apoio que ele tem. Então comenta aqui se você concorda ou discorda do trabalho feito por ele. Dito isso, vamos reagir à fala avassaladora, fala dura que o ministro fez para cima dos golpistas, acabando com o sonho de Bolsonaro da anistia. Olha só. A lei não é só para as pessoas que têm menos condição econômica. Essas pessoas acharam que pudessem vir até Brasília, planejar um golpe de Estado, tentar executar e, se desse certo, seriam considerados heróis. Se desse errado, voltariam para casa tranquilamente. Não é possível. Isso em nenhuma democracia do mundo ocorre e não vai ocorrer no Brasil também. O Supremo Tribunal Federal não é meu, não é seu. O Supremo Tribunal Federal é de todos. Nós passamos. O Supremo fica, o Palácio do Planalto fica, o Congresso fica. Então é algo realmente que não pode ser esquecido na história do Brasil, porque eu diria que foi uma das coisas mais graves. Nem nos outros dois momentos de exceção, na verdade nos três momentos de exceção no Brasil republicano, o estado de sítio de Marechal Deodoro e Marechal Floriano, a ditadura Vargas e a ditadura militar, se destruiu o Supremo Tribunal Federal. Isso é verdade, pessoal. Como o ministro está revelando ali, é uma coisa gravíssima que nunca aconteceu antes na história do Brasil e não pode ser esquecida. Ou seja, pessoal, uma resposta para Jair Bolsonaro, que foi lá no trio elétrico no domingo lá, pedir para que a população, pedir para que a justiça esqueça isso, que a justiça deixe as pessoas irem voltarem para casa, que as liberem, que dê uma anistia a todos ali, a todos os bolsonaristas que participaram. Para mim, essa resposta do ministro foi contundente nesse assunto. Não dá para ser esquecido, isso não vai ser esquecido, as pessoas vão ter que ser punidas pelo que fizeram. Não tem inocente ali, não tem. No máximo são massa de manobra, mas a partir do momento que você infringe a lei, você tem que pagar. Você concorda? Comente aqui. Mas as instituições se mostraram fortes. Houve resistência, resiliência e a normalidade retornou. Não é questão de politização do Poder Judiciário. A interpretação da Constituição pode levar a interpretações diversas. O Judiciário pode interpretar a Constituição diversamente do que, eventualmente, o Congresso interpretou e aprovou uma lei. Senão não haveria leis inconstitucionais. O Congresso não aprova uma lei achando que aquela lei é inconstitucional. Mas a missão de defender a Constituição, a missão é do Supremo Tribunal Federal. Concordo plenamente, pessoal, até porque o Supremo é a última instância ali de justiça do nosso país. Em todos os países, a Suprema Corte ela é altamente ali, ela só é utilizada em casos extremos, como é aqui no Brasil também, inquéritos que são importantíssimos para a estrutura democrática do nosso país e dos países, respectivamente, onde tem Suprema Corte, e os ministros, pessoal, são amplamente respeitados por toda a população. Só aqui no Brasil que ocorre essa distorção e os ministros são atacados. Como aconteceu aí graças ao bolsonarismo. E nas questões mais importantes, e nós fizemos esse levantamento nos últimos 10 anos, todas as grandes questões constitucionais, quem trouxe para o Supremo Tribunal Federal foram os próprios partidos políticos. Então são os próprios partidos políticos que levam essas questões de interpretação para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo não se politiza, o Supremo não tem ideologia. É tanto que o Supremo, ora, é criticado pela esquerda, ora é criticado pela direita, ora é criticado pelos dois. O Supremo tem uma ideologia só, que é a Constituição. Resposta avassaladora aí, pessoal. O Supremo não tem ideologia política, não tem lado direito nem lado esquerdo.
O Supremo ele só tem uma ideologia ali, segundo o ministro, só tem uma defesa, que é a defesa da Constituição e nada além disso. Nada além disso. Qualquer coisa que venha a mais é distorção de alguém que quer ali atingir a corte, olha só. Como não se sabia exatamente o que era, havia necessidade que providências fossem tomadas. Umas ligações, depois eu conversei com a presidente do Supremo, então o presidente, a ministra Rosa, conversei com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, um pouco depois o ministro Flávio Dino me ligou, passou o presidente da República, o presidente Lula, conversamos também, e o meu grande receio, e na verdade acho que o receio de todos, era exatamente que isso acarretasse um padrão, ou seja, uma operação dominó, que em outros estados isso pudesse ocorrer, que pudesse haver adesão eventual das polícias militares, não sabíamos se isso poderia espalhar para as outras polícias militares, e foi determinado o afastamento do governador do Distrito Federal para evitar também que eventuais outros governadores extremistas pudessem aderir a uma tentativa de golpe, porque no decorrer das investigações nós temos vários depoimentos, vários interrogatórios de réus presos, que foram presos pela invasão, pela tentativa de golpe, que disseram que no quartel, tanto aqui em Brasília, quanto no resto do país, ocorreram várias palestras pedindo para as pessoas virem até Brasília, invadirem o Congresso Nacional, ficarem no Congresso até que fosse obrigatório uma GLO para que tentassem convencer o Exército a aderir ao golpe, à intervenção militar. Então tá aí, pessoal, tudo revelado pelo ministro aí, como tudo aconteceu, os bastidores aí, as ações que foram adotadas ali, e mais do que isso, né, pessoal, foi dada a resposta aí definitiva a Bolsonaro, ao bolsonarismo. O ministro deixou bem claro ali que isso é um capítulo na história que não pode ser esquecido, como o Bolsonaro pediu ali no seu ato ali do dia 25 na Paulista. O ministro deixou claro que isso não vai ser esquecido, o ministro deixou claro que a justiça agiu, o ministro deixou claro que a democracia está sendo cumprida, que a Constituição está sendo cumprida nesses julgamentos, e essas pessoas estão sendo punidas a todo o vigor da lei. Não tem nada sendo inventado, não tem nenhuma acusação sendo inventada contra elas, como o Bolsonaro tentou dizer ali, ai, que eram pessoas boazinhas, ai, que eram pessoas ali inocentes. Isso não vai acontecer. A anistia não adianta chorar, não adianta implorar, não vai acontecer. A verdade é essa, o ministro deixou bem claro. E vocês concordam? Deixe sua opinião aqui abaixo. Não esqueça de deixar seu like no vídeo, pessoal. Curte o vídeo aí antes de sair. Logo mais eu vou estar voltando com mais notícias aqui no canal, então se inscreve aí, ative o sininho e um abraço a todos.